Muito boa noite a você que está agora nos acompanhando de casa, do trabalho ou de qualquer outro lugar. É um prazer tê-lo aqui na programação da Canção Nova. Estamos ao vivo, diretamente de Brasília, neste programa Além da Notícia. E que prazer! Seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda. Nós sempre trazemos temas interessantes aqui, não é? Importantíssimos. Eu tenho certeza que você aprecia. O de hoje também não será diferente. Queremos falar hoje, especialmente para quem é pai, queremos falar para quem será pai, pai, mãe, para quem será pai, para quem será mãe e também para essas gerações de hoje, a juventude de hoje. Nós vamos falar sobre um tema que interessa a todos. Vamos falar sobre a infância em nossos dias e os desafios da alfabetização. Pois bem, para falar sobre esse tema em nosso programa, nós temos também um convidado muito especial. Quero receber com muito prazer nesta noite Carlos Nadalim, secretário nacional de alfabetização do MEC. É um prazer recebê-lo. Boa noite, secretário. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui na Canção Nova para falar sobre as ações da Secretaria de Alfabetização. Eu já quero começar lhe parabenizando. Eu sei que o senhor é católico, devoto de Santa Terezinha, hoje é o dia dela. Aquele quadro que o senhor tem lá em sua sala certamente significa muito, então parabéns. Muito obrigado. Eu fui à missa, né, em comemoração ao dia de Santa Terezinha e me desloquei para cá, então estou preparado para a entrevista. Muito bem, olha, o secretário nacional de alfabetização, Carlos Nadalim, é mestre em educação, criou o projeto Como Educar Seus Filhos, é articulista, autor de inúmeros vídeos sobre educação infantil. Tem muitos pais e mães que em casa já acompanharam seu trabalho pelas redes sociais e é o primeiro secretário nacional de alfabetização, porque também essa secretaria foi criada no atual governo e está desde o início deste governo também. Secretário, eu quero primeiro de tudo aqui já perguntar para o senhor qual é o grande objetivo dessa Secretaria Nacional de Alfabetização, por que ela foi criada? Ela foi criada levando em consideração o desempenho de nossas crianças nas últimas avaliações nacionais. Nas duas últimas edições da Avaliação Nacional da Alfabetização, 55% das crianças do fim do terceiro ano do ensino fundamental apresentaram conhecimento insuficiente em leitura. E realmente, diante desses resultados, nós precisamos nos preocupar, não é? E agirmos. E o governo Bolsonaro, então, dá destaque à alfabetização porque entende que, primeiro, na educação, as crianças precisam aprender a ler para depois ler para aprender. Parece algo óbvio, muito simples, mas isso não está acontecendo em nosso país. Veja os reflexos disso nos resultados do PISA. Na última edição do PISA, 50% de nossos jovens entre 15 e 16 anos ficaram no nível 1 ou abaixo do nível 1, levando em consideração uma escala de proficiência que vai de 1 a 6. Eu estou me referindo aqui ao teste de leitura. Então, se de um lado nós temos 55% de nossas crianças no fim do terceiro ano com conhecimento insuficiente em leitura e o reflexo disso lá por meio desses resultados do PISA, as evidências científicas dizem que algo está... as crianças não estão aprendendo a ler no momento certo. Isto é, a raiz é justamente a primeira infância. Exatamente. E na hora que a criança entra na escola, é ali? Veja, no início do ensino fundamental 1, quando uma criança ela não aprende a ler no primeiro ano, a probabilidade é de que 90% dessas crianças mantenham um baixo desempenho no terceiro e quarto anos do ensino fundamental. E 75% tenham, então, um comprometimento em sua trajetória escolar. Então, você entende agora, 55% de nossas crianças no fim do terceiro ano com baixo desempenho em leitura, as consequências disso depois no PISA. O governo Bolsonaro olha para esses dados, para uma série de relatórios, pesquisas científicas a respeito de alfabetização. Aliás, não só o governo Bolsonaro, mas a gente vê todos os últimos governos detectaram esse problema. Governos estaduais detectam, são criticados os governos. Quando tentam eleição ou reeleição, são sempre mencionados esses números. Então, é um problema, eu diria, dramático do nosso país há anos, não é? Exatamente, mas há uma característica neste governo. Este governo cria uma secretaria para tratar desse assunto e leva em consideração as evidências científicas, o estado da arte da alfabetização na elaboração de políticas públicas. Isso é uma característica deste governo. Veja, a Comissão de Educação e Cultura da Câmara, em 2003, apresentou um relatório Alfabetização Infantil, os Novos Caminhos. Esse relatório
ganhou sua segunda edição em 2007. O ex-ministro Fernando Haddad destacou, né, na apresentação do relatório, que a sociedade, os acadêmicos deveriam, né, revisitar o relatório. Mas esse relatório permaneceu engavetado. Por ocasião do lançamento da primeira Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências, promovida pela Secretaria de Alfabetização do MEC, esse relatório ganhou uma terceira edição. Veja, o Poder Executivo acolheu, no início de 2019, uma decisão da Comissão de Educação e Cultura da Câmara, de 2003. Então, há sim governos que se preocuparam com a alfabetização, nós concordamos. No caderno que apresenta a Política Nacional de Alfabetização, há um histórico, né, da alfabetização no Brasil, mas esta é uma característica deste governo, desta secretaria. Tanto é que uma de minhas exigências ao assumir a pasta foi a criação de uma diretoria de alfabetização baseada em evidências. Ou seja, aqui na secretaria, as evidências científicas vão imperar. Por quê? Em outros países que tiveram sucesso no ensino da leitura e da escrita, conseguiram combater, né, o analfabetismo absoluto, funcional, as evidências científicas foram levadas em consideração. Secretário, e a partir, então, do início da implementação dessa secretaria, o que o senhor já vem apresentando nesses quase 2 anos de governo? Pois bem, nós, nos 100 primeiros dias de governo, lançamos a Política Nacional de Alfabetização por meio de um decreto presidencial. Isso aconteceu no dia 11 de abril de 2019. O presidente Jair Bolsonaro instituiu a Política Nacional de Alfabetização, que é uma espécie de carta de intenções, uma bússola que orienta as ações do Ministério da Educação no tocante à alfabetização, literacia e numeracia. Muito bem, a política... O senhor pode explicar para a gente essas coisas? Literacia, numeracia, sim, que muitas vezes as pessoas não conhecem. Exato. Então, nós vamos falar mais adiante sobre as práticas de literacia familiar. Né? Então, há vários níveis de literacia. Então, por exemplo, a literacia familiar diz respeito àquele conjunto de conhecimentos, habilidades, atividades, né, relacionados ao desenvolvimento da linguagem, à leitura, à escrita, uma série de práticas que são cultivadas pelos pais no ambiente familiar com seus filhos. Né? São práticas que promovem o desenvolvimento da linguagem, a ampliação do vocabulário, levando as crianças à aquisição daquilo que chamamos de facilitadores da alfabetização. Isto é, com a participação dos pais. Com a participação dos pais. Veja que eu não estou aqui defendendo, né, com essa ideia de literacia familiar, a educação domiciliar, ok? São coisas distintas. Uma coisa é a orientação dada pelos pais no ambiente familiar a fim de levar as crianças à ampliação do vocabulário, ao desenvolvimento da oralidade, né? Outra coisa é o ensino domiciliar, ok? Eu não sou contra o ensino domiciliar, pelo contrário, né? É uma bandeira que vem sendo defendida dentro do Ministério, por exemplo, pelo atual ministro. O atual ministro, ele abraçou a ideia do homeschooling e agora nós estamos ali discutindo de que maneira, né, vamos atender essas famílias que desejam, além de educar seus filhos, instruí-los em casa, não é? Sim. Mas, veja, voltando às práticas de literacia familiar, essas práticas são cultivadas pelos pais antes e durante a educação formal de seus filhos. Uma coisa é a orientação informal dada pelos pais, outra coisa é a educação formal, ok? Então, os pais participam, sim, do processo de alfabetização de seus filhos, visto que nenhum pai manda uma criança para a escola para que ela aprenda a falar, concorda? E o desenvolvimento da linguagem oral, da fala, tudo isso é um pré-requisito para aprender a ler e escrever. Eu imagino que também é algo pacífico, que se sabe que, de fato, é um grande flagelo na nossa sociedade, na nossa população, essa dificuldade que os pais têm de participar, de acompanhar desse momento, não é? Então, a Política Nacional de Alfabetização destaca o papel da família no processo de alfabetização. E, a partir da política, né, nós criamos um programa que tem como público-alvo as famílias. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o Conta Pra Mim, ok? Mas voltando à política. Então, E neste programa tem instruções diretas para que as famílias participem desse processo? Perfeitamente. Então, vamos falar sobre o programa, então?
É um dos programas decorrentes da Política Nacional de Alfabetização. Que é o programa Conta Pra Mim? Conta Pra Mim. Ele foi... Então, eu já vou pedir à nossa equipe então, que pule os nossos 3 primeiros vídeos, que a gente já está aqui invertendo, porque eu perguntei sobre a Secretaria Nacional de Alfabetização, e nós já vamos direto agora para o programa Conta Pra Mim. É uma apresentação já do trabalho que vem sendo feito em auxílio e como proposta para se superar essa dificuldade. Vamos lá? Vamos lá. Sabe que a leitura em família pode fazer para uma criança? Tudo. Pode fazê-la rir, imaginar, se impressionar. Pode ensinar novas palavras, novos sons, mostrar novas formas de ver o mundo. Os livros têm esse poder de encantar, de ensinar, de fazer sonhar. E, principalmente, de mudar o nosso futuro. Crianças criadas em lares em que os pais leem em voz alta para os seus filhos se tornam estudantes de sucesso. A leitura em família também reforça os vínculos afetivos. Por isso, o programa Conta Pra Mim lançou uma coleção de contos de fadas, fábulas, poemas, cantigas e muito mais, para você ler para os seus filhos, netos e sobrinhos. Assista aos vídeos, ouça as canções e baixe os livros. Mamãe, conta pra mim! Leia para os seus filhos. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olha, é encantador só de ver, e eu imagino qual é o esforço da Secretaria para que isto chegue ao conhecimento de todos os pais. Então vamos lá. Em dezembro de 2019 lançamos o programa Conta Pra Mim, não é? E nesse lançamento apresentamos a primeira campanha do programa, que reportava então as famílias brasileiras ao site do Ministério da Educação, alfabetização.mec.gov.br/Conta Pra Mim. Na época disponibilizamos no site o Guia de Literacia Familiar, né, com uma série de orientações para as famílias não é, colocarem em prática as estratégias de literacia familiar. E são 6 as estratégias destacadas pelo Guia de Literacia Familiar. Vamos enfatizar onde se encontra esse material? No site alfabetização.mec.gov.br/Conta Pra Mim. Pode continuar, secretário. Só quero ir deixando claro isso para que você veja que está ao seu acesso, tá possível para você. Em formato digital, você pode acessar o site e baixá-lo gratuitamente. E aqui há 6 estratégias de literacia familiar. A primeira estratégia é a interação verbal. Nós precisamos aprender a conversar com as crianças, não é? Então, veja, aqui há orientações de como modelar a fala de crianças pequenas, de como se dirigir a um bebê, não é? Então, tudo é explicado detalhadamente. Isto é preciso entender que há também uma linguagem para se relacionar com as crianças. Com certeza, vou dar um exemplo. O meu filho, que você conheceu aqui há pouco, ele tinha acho que 2 anos. Certa vez eu estava conversando com um amigo ao celular e esse menino começou a gritar, começou a correr, né, pela sala, batia na minha perna. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? E em seguida eu tinha certeza que ele estava apenas refletindo algum tipo de estímulo ambiental que eu, no caso, estava gerando. E lendo então a literatura, eu descobri que ele estava querendo se comunicar comigo. O que ele queria dizer com gritos, né, corridas, etc. Pai, direcione a sua fala a mim, porque quando você conversa com seus amigos, você usa um vocabulário que eu não domino. Eu não estou entendendo o que você está dizendo e por isso eu fico irritado, né? Então, fale comigo, direcione a sua fala a mim, porque quando nós fazemos isso, naturalmente você começa a modelar a sua fala. Você fala frases mais curtas, usa um vocabulário mais apropriado à criança, um tom de voz. A cadência. Exato, você que tem essa bela voz sabe muito bem, né, a importância, né, da cadência, da entonação. Então aqui há orientações para os pais melhorarem a qualidade de interação verbal com os filhos, porque isso tem impacto no desenvolvimento da oralidade das crianças e é um pressuposto para a alfabetização. Há também aqui a estratégia de leitura dialogada. Ler em voz alta para as crianças é importante? Sim, mas nós precisamos conversar com as crianças antes, durante e depois da leitura partilhada, da leitura em voz alta. Okay? O senhor está me lembrando que eu fiz isso com os meus quando eram pequenos. Ah, muito bem. E o resultado você já sabe qual é. Sim. Certamente aprenderam a ler com facilidade, não é? Por quê? Há pesquisas que mostram o seguinte: crianças que se beneficiam das práticas de leitura partilhada, da leitura em voz alta feita pelo adulto às crianças, né? Aos
4 anos elas atingem um nível de desenvolvimento linguístico mais elevado e aos 6 aprendem a ler com mais facilidade. Ou seja, a primeira infância é tudo. Nós não podemos levar na brincadeira. Nós brincamos com as crianças, mas as crianças gostam de brincar com 2 tipos de brinquedos. Os brinquedos visíveis e os brinquedos invisíveis. E quais são os brinquedos invisíveis? As palavras. As crianças gostam de brincar com palavras. Você conhece um poema do José Paulo Paes, se não me engano, chama-se Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam, como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Acho que é isso. Vamos brincar de poesia? O que é o Conta Pra Mim? É brincar com palavras, certo? É aprender a conversar com a criança. Ler em voz alta para as crianças, usando certas estratégias para sabermos, por exemplo, se elas estão acompanhando realmente a história e para calibrar uma habilidade que é fundamental para você ser um bom leitor, que é a compreensão auditiva. Nós falamos muito sobre leitura, alfabetização, e toda vez que pensamos na preparação das crianças para a alfabetização, vem logo à nossa mente o quê? O alfabeto. Secretário, o senhor falando tudo isso, eu fico imaginando. Realmente nós temos uma grave falha no nosso país nessa questão da alfabetização. Alguns pais, intuitivamente, fazem de fato algo muito semelhante, talvez algo perfeito, como aqui está sendo proposto. Mas imagino que a grande maioria está, e se estiver nos assistindo agora, está dizendo, puxa vida, está sendo despertada. Sim, com certeza. E veja, o público-alvo do programa Conta Pra Mim são as famílias em situação de vulnerabilidade social. Porque as pesquisas mostram que crianças de famílias pobres, aos 4 anos, ouviram 30 milhões de palavras a menos do que as crianças de famílias de classe média alta. E isso fará toda a diferença na vida adulta. Na vida adulta e na alfabetização. E na alfabetização. Ok? Então, veja, isso é grave. Isso é grave. Então, a Secretaria de Alfabetização tem como público-alvo as famílias brasileiras, mas, sobretudo, as que estão em situação de vulnerabilidade social. Tem um relatório que eu queria chamar a atenção de vocês, sobretudo neste período de pandemia, chama-se A Pobreza e a Mente. Este documento foi elaborado sob a coordenação de uma pesquisadora de Luxemburgo que contribuiu, participou da elaboração deste guia. Este guia foi redigido por um de meus coordenadores, o Eduardo Salenave, mas nós também consultamos especialistas. E ela conduziu esta pesquisa aqui no Brasil. A pobreza e a mente. A pobreza e a mente. Eu peço, assim, licença para usar alguns minutinhos aqui e destacar trechos deste relatório, para entendermos a importância das práticas de literacia familiar na vida dessas crianças que vivem nessa situação. Funções executivas é um termo usado para se referir a um conjunto de processos cognitivos que são usados para controlar pensamentos, ações e emoções. Precisamos das funções executivas para lembrar informações, controlar as emoções e a impulsividade, ou para prestar atenção ao ambiente físico, social e educacional. Você já viu os pais muitas vezes dizendo, meu filho é impulsivo, não para quieto, etc. Bastante. Vamos lá. As funções executivas são fundamentais para o sucesso na escola e na vida. Crianças que começam a aprender a ler, por exemplo, precisam se concentrar em letras específicas, aplicar regras adquiridas para transformar essas letras em sons e assim manter esses sons em mente para analisar o significado da palavra. Exemplo, você está diante da palavra bola, então você precisa manter a sua atenção em letras específicas, B-O-L-A. Mas aí você precisa converter cada letra em seu respectivo som. B, O, Bo, L, A, Lá, bola, bola. E aí, uma vez superada essa fase de síntese dos sons, você acessa o quê? A pronúncia da palavra e, consequentemente, seu significado. Não é complexo o processo? Pois bem, então, por isso você precisa das funções executivas. A leitura é, portanto, uma atividade mental complexa e, para ser adquirida com sucesso, requer um bom sistema de comando interno, sendo este o papel das funções executivas. Estas também são essenciais para o gerenciamento de emoções e comportamentos. Nós que estamos neste período de isolamento social sabemos as consequências que tudo isso está gerando na vida das crianças. E agora vem aqui um trecho preocupante.
Um bom controle das funções executivas evita que as crianças ajam com impulsividade e as ajuda a lidar melhor com situações de estresse. Prejuízos nas funções executivas estão associados a uma série de problemas sociais e comportamentais, tais como transtornos de conduta, abandono escolar, uso de drogas e criminalidade. Então, o programa Conta Pra Mim não é apenas um programa fofinho que tem como mascote o Tito, que encanta todas as crianças. O programa Conta Pra Mim leva em consideração esses achados científicos e é, sim, uma ferramenta poderosa para que essas crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social possam melhorar sua linguagem e romperem com esses círculos de pobreza, não é? E também se afastarem do mundo das drogas e da criminalidade. Eu fiquei com uma curiosidade. O senhor nos trouxe aqui 2 aspectos, eu acho que tinham até mais aspectos aqui do programa Conta Pra Mim. O senhor falou apenas de 2. Pode só mencionar quais são os outros? Sim, as outras estratégias de literacia familiar que estão disponíveis a qualquer cidadão. Um analfabeto pode narrar histórias para o seu filho? Sim, ele não sabe ler, mas ele pode. Pode ser um contador de histórias. Um contador de histórias. E isso é uma prática de literacia familiar presente no guia. Atividades diversas. Você pode levar uma criança ao mercado, ao zoológico, né, ao sebo e nomear as coisas, né? Aproveitar esses ambientes para explorar o vocabulário. Deixa eu aproveitar. Tudo isso aqui, nós estamos nos referindo até que faixa etária? Crianças entre 0, 5, 0, 6 anos. Tá? O programa Conta Pra Mim, então, ele tem como público-alvo as famílias, né, que cuidam de crianças entre 0 e 5, 0 e 6 anos. E, naturalmente, todo pai e toda mãe tem a preocupação de uma boa educação para o filho, de que o filho seja esperto, seja inteligente, seja alguém desenvolvido na vida, essas coisas todas. E está aqui, mesmo se a gente não tem uma boa condição social, mas aqui está o caminho, a educação. Exato. Uma boa alfabetização. Uma boa alfabetização. E que está ao alcance até mesmo de alguém que talvez se considere inculto e iletrado, uma pessoa com pouco conhecimento, com pouco estudo. Mas o senhor está nos dizendo aqui coisas muito simples. Muito simples. Possíveis. Conversar com uma criança, converse todos os dias com seu filho. Né? Melhore sua qualidade de interação. E conte histórias. Conte histórias. Mas aí, então, no fim do ano passado, lançamos o guia e uma série de 40 vídeos. E eu tenho aqui o senhor lançou e mais ainda. O senhor também saiu aplicando, foi mostrando isso aqui, levando a algumas partes do Brasil, é isso? Isso, nós temos algumas experiências já muito interessantes no Brasil. Secretários municipais, durante o período de isolamento social, recomendaram os conteúdos desse programa aos professores da educação infantil e às famílias das crianças que estão na creche e na pré-escola. Veja que coisa interessante. A pandemia fez com que o programa Conta Pra Mim, que tem como público-alvo as famílias, né, fosse visitado pelos professores da educação infantil. Não é? Então, os professores começaram a acessar os conteúdos, né, a usar esses conteúdos em seus portais. E, então, assim, os testemunhos são muitos nesse sentido. Teve uma experiência numa paróquia de Cuiabá? Isso aconteceu recentemente, eu voltei de Cuiabá. Veja, um pároco, o padre Elilzo, não é? Ele acompanhando as ações da secretaria. Se a gente tiver imagem, eu vou pedir que mostre, tá, gente? Por favor. Ele simplesmente reuniu lá os paroquianos e disse o seguinte: olha, nós vamos criar um espaço Conta Pra Mim aqui na paróquia. Não é? Nós já temos no site do MEC o Guia de Literacia, uma série de 40 vídeos, né, que traduzem os conteúdos do guia. Os livros da coleção Conta Pra Mim, daqui a pouco nós vamos falar sobre essa coleção, que também está disponível no site do MEC. E ele conseguiu, então, fundos para criar esse espaço. E ele vai atender quem nesse espaço? As famílias da paróquia que recebem cesta básica. São, se não me engano, 300 famílias, né, que recebem cesta básica, que agora vão passar a frequentar esse espaço e vão receber orientações sobre práticas de literacia familiar. Bom, vamos agora ver o padre Elilzo, diretamente de Cuiabá, nos contando da experiência. Os objetivos desse espaço que nós, com a ajuda de muitos paroquianos, muitos benfeitores, preparamos, é fazer com que as crianças sejam estimuladas e preparadas através da literatura, da boa literatura, para a catequese. Então nós vamos conhecer o outro espaço que nós temos de catequização das crianças a partir dos 3 anos. Vamos lá então, padre.
esse átrio é um espaço preparado a partir da pedagogia de Maria Montessori para que as crianças tenham acesso aos conteúdos da fé, Bíblia e liturgia a partir dos 3 anos. Tudo numa linguagem onde elas podem manipular, tocar, experimentar a fé, experimentar este encontro com o bom pastor, Jesus que se abaixa e fala à altura das crianças. Secretário, eu vou pedir, nos conte como é que foi essa experiência lá com eles. Então, é a sociedade civil organizada, uma comunidade religiosa, né, inspirada pelo programa Conta Pra Mim, cria um espaço Conta Pra Mim para atender famílias vulneráveis e preparar as crianças para a catequese. Por quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E o programa Conta Pra Mim calibra a capacidade de compreensão auditiva das crianças. Então, as crianças agora vão passar a frequentar as sessões de literacia familiar, melhorar a compreensão auditiva para escutar os segredos de Jesus no átrio. Claro que isso foi uma adaptação desse pároco. Isso pode ser feito, por exemplo, em hospitais, bibliotecas, condomínios, certo? Então, o Conta Pra Mim está inspirando várias ações e essa é uma delas. E a gente espera também que outras pessoas agora sintam essa inspiração chegar aí para você no seu ambiente, não é? Com o público que você tem acesso. Secretário, a gente vai agora para o nosso primeiro intervalo aqui no programa e eu quero também anunciar para quem está em casa agora nos acompanhando, você pode mandar algumas perguntas que você tiver aí. Nesse último bloco, quando a gente voltar, a gente também vai responder algumas perguntas. Aliás, o secretário vai responder algumas perguntas que você quiser, ok? Mas vamos fazer assim, intervalo e na volta a gente vai falar sobre a problemática da infância aos olhos de um educador, aos olhos do secretário nacional de alfabetização. A gente vai analisar já, daqui a pouco. Voltamos aqui na sequência do Além da Notícia. Estamos recebendo hoje aqui o secretário nacional de alfabetização do MEC, Carlos Nadalim. Mais uma vez, prazer recebê-lo aqui. Olha, a gente acabou de receber aqui uma admoestação, acho que é de uma professora, não é? Ela disse assim, olha, pergunte aí ao secretário e aquelas famílias que não têm acesso à internet para acessar esse material, como vão fazer? Pois é, a secretaria está muito preocupada, como eu disse, com as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. É por isso que assinamos recentemente um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Cidadania, no âmbito do programa Criança Feliz. O programa Criança Feliz é o maior programa de visitação domiciliar do mundo, tá? Do mundo. Então, por meio desse acordo de cooperação técnica, os visitadores do programa Criança Feliz, que trabalham, né, que visitam famílias cadastradas no programa Bolsa Família, certo? Vão receber um treinamento dado pela Secretaria. Nós vamos elaborar, né, um treinamento para que esses visitadores entendam as estratégias de literacia familiar e repassem essas estratégias a essas famílias. E, além disso, essas famílias também receberão um kit de literacia familiar, com alguns exemplares da coleção Conta Pra Mim, destes livros que estão disponíveis em formato digital no site do Ministério da Educação e também outros materiais. Então, é o FNDE, a Secretaria de Alfabetização, o Ministério da Cidadania, todos juntos para alcançarmos inicialmente uma parcela das famílias desse programa. São mais de 800 mil famílias. Inicialmente, nós vamos atender 395 mil famílias que vão receber os kits e também as orientações, o acompanhamento desses visitadores. Então, o MEC está, de um lado, sensibilizando todas as famílias brasileiras por meio de campanhas publicitárias, materiais disponíveis no site do Ministério da Educação, não é? Sobre a importância dessas práticas de literacia familiar. Queremos transformar o título numa espécie de Zé Gotinha, né? Toda vez que um brasileiro olhar por título, vai se lembrar, você já leu para o seu filho hoje? Você conversou com o seu filho hoje? Né? E, de outro lado, temos ações com outros ministérios para chegarmos às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Eu quero voltar aqui a enfatizar e parabenizar o padre Lilzo, lá de Cuiabá, e dizer que muitas paróquias podem fazer um trabalho semelhante a esse que fez lá o padre Lilzo, mas, ao mesmo tempo, agora, ouvindo o senhor falar aqui, muitas pessoas que têm acesso e que têm conhecimento e que têm possibilidades podem também pegar esse material, levá-lo àquelas pessoas que você conhece, famílias que você conhece, que você imagina que tem mais dificuldade de conhecer um programa como esse, de acessar um programa como esse. É um momento também em que a gente, se encantando e acreditando num projeto como esse, pode contribuir também, não é? Com certeza. Eu tive recentemente uma reunião com um grupo de empresários, né?
e nós começamos a explicar o Conta Pra Mim para esses empresários que queriam fazer algo, né, com todo esse conteúdo que está disponível no site do Ministério da Educação. Um dos empresários ficou emocionado durante a reunião. Eu estou ao MEC né, desde janeiro de 2019, né, e foi a primeira vez que isso aconteceu. Né, realmente todos ficaram tocados com a sensibilidade desse empresário, que falou: isso é um compromisso moral, estou assumindo agora e nós vamos levar esses materiais para as crianças. De que maneira? Eles estão criando estratégias. Nós temos uma portaria, né, que institui o programa, apresenta os eixos, nós vamos, né, disponibilizar também ferramentas para que a sociedade civil organizada possa, né, transformar isso em realidade. Mas veja, o Padre Elilzo, inspirado pelo programa, já fez o espaço Conta Pra Mim, sim, esses empresários, enfim. O programa inspirador, espero que a sociedade civil organizada seja, assim, tocada por todas essas ações. Vamos lá, a gente tem um monte de participações aqui, já eu começo a ler outras sugestões e perguntas também. Mas, secretário, vamos falar de problemática? Uhum. Então, agora eu quero trazer um vídeo que foi preparado pela nossa equipe, mostrando a problemática da infância hoje e como o senhor pensa e entende tudo isso, porque o senhor é um educador, é um mestre em educação, tem um trabalho maravilhoso. Já recebi aqui olha, cumprimente o secretário, porque eu fiz o curso dele, Ensine Seus Filhos a Ler, o Adriano Godinho, de Brasília. Mas vamos agora entender, conhecer um pouco dessa problemática que hoje envolve a nossa infância. Os tempos mudaram, as evoluções são inúmeras e em diversos setores da sociedade. As relações humanas também mudaram, se reinventaram, descobriram novos jeitos de conexão. A mais genuína forma de encontro e proximidade se dá através de momentos de diversão, e não existe melhor forma para isso a não ser com as brincadeiras, das mais tradicionais até as atuais. O encontro da turma para jogar biloca, ou será que se chama bolinha de gude? Aquela corrida para fazer a pipa subir enquanto o pessoal joga um futebol. As brincadeiras de palmas com a turminha, sem errar nenhum movimento, como se fosse ensaiado. A hora passa e nem é percebida. A coordenação também é indispensável para quem pretende brincar de amarelinha. Isso tudo vai além da simples brincadeira. É mais do que somente um momento de diversão. Tudo isso ainda existe ou faz parte do passado? A velha infância teria espaço nos dias atuais? Certamente, mas o tempo seria dividido com as novas tecnologias, com um novo jeito de brincar. Os controles, as luzes, as imagens em alta definição são agora uma realidade mais presente na hora de brincar. Encontrar uma criança sem um celular na mão tem sido cada dia mais difícil. Isso também tem suas vantagens. Em um mundo mais tecnológico, mais conectado através da internet, fazer parte desse ambiente é quase que inevitável. As brincadeiras são a introdução para um mundo que está cada vez mais voltado para as tecnologias, não só na hora de relaxar, mas também na hora de aprender. A educação atual passa por esse novo mundo. Secretário Carlos Nadalim, com a palavra o senhor, depois de ouvir, aliás, até as imagens que mostram as brincadeiras de outrora são antigas, foi de propósito. Pois é, a Política Nacional de Alfabetização, no capítulo 3 das diretrizes, artigo 5º, diz o seguinte: constituem diretrizes para a implementação da Política Nacional de Alfabetização. Vamos para o inciso 3. Integração de práticas motoras, musicalização, expressão dramática e outras formas artísticas ao desenvolvimento de habilidades fundamentais para a alfabetização. Nós levamos em consideração as brincadeiras tradicionais e sabemos que são importantes para que as crianças tomem consciência de seu corpo, né? As crianças precisam da consciência corporal para, por exemplo, inibir estímulos e aprender algo. Lembra de quando falávamos sobre as funções executivas? Essas brincadeiras tradicionais são fundamentais. É por isso que na coleção Conta Pra Mim nós temos, por exemplo, este volume aqui de cantigas, não é? E as cantigas estão muitas vezes associadas a brincadeiras de roda, não é? Então, aqui na coleção Conta Pra Mim você tem as parlendas, as quadrinhas, e tudo isso leva os pais e as crianças a resgatarem essas brincadeiras tradicionais que são fundamentais, não é?
uma série de pesquisas nesse sentido. E você sabe que antigamente, qual era a modalidade esportiva cultivada nas escolas? No meu tempo, eu me lembro daquele colchão verde, os plintos, você lembra disso? Lembro. Era ginástica infantil, conhecida, a ginástica artística, melhor dizendo, né? Você tem a ginástica rítmica, artística, outros chamam de olímpica, mas o que acontecia por meio da ginástica? As crianças eram submetidas a 6 padrões básicos de movimento, a exercícios que as levavam a adquirir 6 padrões básicos de movimento. Quais são esses padrões? Deslocamentos, saltos, aterrissagens, balanços, rotações, posições estáticas. E quando você combina esses padrões, você tem sequências infinitas de movimentos. Então, essa consciência corporal é fundamental. O senhor sabe que todo dia eu chegava em casa sujo, suado e fedorento. É de tanto brincar na escola. Pois Essas brincadeiras todas. Pois é, as crianças precisam pular corda. Sim. As crianças precisam brincar mais. Secretário, para ainda exemplificar como é dramático hoje a ausência de tudo isso na infância atual, nós vamos ouvir agora uma psiquiatra, a doutora Josiane Martins de Oliveira. Ela é diretora da Associação de Psiquiatria aqui de Brasília. Vamos ouvi-la. Nos tempos atuais, nós temos algumas problemáticas da infância, porque são crianças que desenvolvem pouco a tolerância à frustração. Então, são crianças com dificuldade de ouvir um não, de não ter o que ela quer na hora que ela pediu. Então, são muito impacientes, podem ter uma baixa resiliência, que é uma dificuldade em se adaptar às situações adversas do dia a dia, a resolver conflitos. A exposição às redes sociais de forma muito intensa pode levar essa criança a fazer comparações entre a sua vida com a vida das outras pessoas, de acordo com as publicações das outras pessoas, que muitas vezes não exprimem a realidade. Então, essa criança passa a ter uma crença em um padrão de beleza e muitas vezes desenvolver uma baixa autoestima. Podem se influenciar muito pelas críticas dos outros internautas, se preocuparem muito com a quantidade de seguidores, de curtidas, e acabam desenvolvendo uma competitividade nesse meio eletrônico. E se esquecem da interação face a face, brincar com outras crianças, interagir com a família. Além disso, as crianças dos tempos atuais têm uma competitividade muito grande desde a infância. Então, são crianças muito exigidas por um desempenho acadêmico desde muito pequenas. Então, são crianças que podem ter a sensação o tempo todo de que precisam ser perfeitas, de que precisam ser boas em tudo. Com a palavra, o senhor secretário. Pois bem, neste relatório nós temos aqui as funções executivas: memória operacional, flexibilidade cognitiva, controle cognitivo, inibição. Por exemplo, controle inibitório. Você ser capaz de isolar os estímulos do ambiente e concentrar-se em algo, não é? Dizer não, né, a um estímulo. Então, o programa Conta Pra Mim melhora as funções executivas das crianças, e isso tem consequências, né, no desenvolvimento autoestima emocional, na autoestima. A autoestima, veja, uma das estratégias de literacia familiar é a motivação. E ela falou, acabou de falar sobre a importância da interação entre pais e filhos. Nós estamos aí diante do quê? Das práticas de literacia familiar. Então veja como o guia, de certa maneira, também resgata certas práticas que estão sendo perdidas na atualidade, não é? Vamos detectar uma coisa aqui, a origem da tolerância à frustração. Crianças que hoje não sabem ouvir não, crianças que hoje não conseguem conviver com os problemas. Os problemas, os limites, né, impostos pela vida. Então, tudo isso pode ser trabalhado de forma muito eficaz por meio da linguagem. A linguagem é um instrumento muito poderoso para que as crianças compreendam, né, como funcionam as regras, né, do cotidiano. As próprias brincadeiras tradicionais servem para preparar as crianças para as situações da vida. E veja, na coleção Conta Pra Mim, nós temos 2 volumes de fábulas. Eu não mencionei aqui, mas o Toquinho, você conhece o Toquinho, um artista que dispensa apresentações, ele participou do programa Conta Pra Mim. E há vários vídeos lá no site do Conta Pra Mim em que o Toquinho lê fábulas para as crianças. E
essas fábulas, esses vídeos são animados para manter a atenção das crianças e por meio das fábulas, o que as crianças aprendem? De um lado, as virtudes que nós devemos buscar, não é? E os vícios que devemos evitar, por meio, né, de histórias que envolvem animais. Então, por meio da leitura, né, de bons exemplos, as crianças vão modelando suas emoções, seus comportamentos e adquirindo um bom controle inibitório, sabendo, né, escutar um não e assim por diante. A Tereza de Volta Redonda, boa noite para você, viu, Tereza? Parabéns, professor. Eu admiro muito o seu trabalho como educador. Pergunto, como adquirir esse material para uma ONG que já trabalha com educação social para jovens e adultos? Acho que ela quer o material mesmo. Então, nós temos no site do Ministério da Educação o Guia de Literacia Familiar, sejamos didáticos, né? O Guia de Literacia Familiar no site alfabetização.mec.gov.br/conta pra mim. Além do guia, uma série de 40 vídeos que traduzem as orientações que estão no guia. Recentemente, em comemoração ao Dia Nacional da Educação Infantil, para atendermos também os professores da educação infantil, que são valorizados pela Política Nacional de Alfabetização, lançamos a coleção Conta Pra Mim, com 40 títulos em formato digital. Basta acessar o site e baixar esses títulos que estão lá disponíveis gratuitamente. Além dos 40 livros, você também tem no site 28 vídeos. 20 em que Toquinho lê em voz alta fábulas escritas por Monteiro Lobato e interpreta cantigas infantis maravilhosas. O Toquinho conversou comigo e ele disse assim: olha, Nadalim, quando eu recebi essa missão de fazer arranjos para essas cantigas infantis, eu encarei essa missão da mesma forma, né, de quando eu recebi a missão de musicar a Arca de Noé, né, que é um clássico, né, da literatura infantil. Então, isso realmente é algo marcante, porque o Toquinho é um artista, como eu disse, que dispensa apresentações e ficou extremamente empolgado com todo esse projeto. Secretário, olha, estão me perguntando aqui, a Sônia Paiva de Guadalupe, no Piauí. Oi, Sônia, tudo bem? Ela disse aqui, para as crianças surdas, como desenvolver esse programa? Veja, ontem o Ministério da Educação lançou a Política Nacional de Educação Especial. A Política Nacional de Alfabetização destaca em um dos seus incisos, né, que a alfabetização ela deve ser adaptada às suas diferentes modalidades especializadas. Então, agora nós temos uma política, né, nacional de educação especial e uma secretaria no Ministério da Educação, a SEMESP, responsável por essas adaptações, e nós estamos em tratativas com a secretaria, com a SEMESP, para que isso aconteça. Vou acelerar com o senhor aqui, porque a gente tem bastante perguntas interessantíssimas. Professora Cleuildes, Cleuildes, é isso mesmo, olha. Boa noite para a senhora. Quanta verdade triste. Nossos alunos da escola pública chegam no ensino fundamental maior com alta deficiência na leitura e na escrita. Uma das causas dessa deficiência são as normas criadas para inibir a capacidade da criança da escola pública, dizendo que não pode esticar os ensinamentos ao ensino fundamental menor, principalmente primeiro e segundo ano. Com isso, os estudantes do terceiro ano, na maioria, não sabem ler nem escrever. Essa secretaria vai rever estes casos? Com certeza. A Política Nacional de Alfabetização destaca que a alfabetização deve ser priorizada no primeiro ano do ensino fundamental. Além disso, por meio do programa Conta Pra Mim, nós queremos preparar as crianças para a alfabetização na educação infantil. Sim, temos de nos afastar de uma visão meramente assistencialista da educação infantil. Nós precisamos aproveitar esse período fantástico, né, que é o da primeira infância, estimulando as crianças para que elas adquiram o que nós chamamos de facilitadores da alfabetização. Não é? Então, há várias pesquisas que destacam a importância, por exemplo, da aquisição do conhecimento alfabético lá na pré-escola, e também do desenvolvimento da consciência fonológica. São dois fatores fundamentais para que as crianças tenham sucesso no primeiro ano do ensino fundamental ao aprenderem a ler. Então, a Política Nacional de Alfabetização leva em consideração as evidências científicas. Não estamos lá defendendo bandeiras políticas e ideológicas. Queremos saber o que a ciência diz sobre os processos cognitivos envolvidos, né, na aquisição da leitura e da escrita, e concordamos com a sua análise. Muito bem. Felipe Alásia,
é do município de Serra, no estado do Espírito Santo, disse assim: o que o governo atual, juntamente com a nova Secretaria de Alfabetização, está fazendo para diminuir o prejuízo de gerações de anos atrás? Ele está se referindo ao mesmo problema, não é? Mas o que o governo está fazendo, além do Conta Pra Mim? Nós lançamos um grande programa de alfabetização escolar, o Tempo de Aprender. Um programa que tem como público-alvo os professores do último ano da pré-escola e dos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Então, o programa ele é estruturado em 4 eixos e 10 ações. É um programa ousado, não é? E muito robusto. E uma das ações que tem ganhado destaque neste período de isolamento social é a formação em práticas de alfabetização. Há, no site do Ministério da Educação, um curso de formação para professores alfabetizadores. Esse curso ele está hospedado no AVAMEC. O AVAMEC, para quem não conhece, é um curso que hospeda as formações online do Ministério da Educação, deste governo e de outros. Em poucos meses, nós superamos todos os cursos do AVAMEC. Mais de 260 mil inscritos nesse curso e que já tem mais de 3,5 milhões de acessos, ok? Então, esse curso está disponível gratuitamente a qualquer cidadão brasileiro, basta fazer um cadastro para acessar todo esse conteúdo. Veja, é um conteúdo inspirado por um curso que foi elaborado pela Universidade Estadual da Flórida, tá? Então, nós levamos em consideração evidências científicas, fizemos as adaptações para a língua portuguesa, é claro, e todo esse material foi chancelado por mais de 20 especialistas brasileiros. Esse curso é um verdadeiro sucesso e nós queremos combater por meio dele o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional, não é? Sabemos que existe também esse problema em nosso país. Eu vou pedir, repita, como encontrar este curso, porque tem muita gente que sabe que precisa melhorar uma falha que teve na sua alfabetização. Perfeitamente. Então, o site é alfabetização.mec.gov.br. Procurem o programa Tempo de Aprender. Veja o nome do programa. Tempo de Aprender. A equipe, por favor, a gente tem também algo sobre esse programa, não tem? Sim. Vou pedir à nossa equipe que prepare já um VT que a gente tem sobre o Tempo de Aprender, que a gente já aproveita enquanto o senhor nos falou sobre ele, a gente já antecipa e já mostra aqui também. É esse aí, ó. Elas crescem rápido. Por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. É esse o curso. E serve para crianças e para pessoas com outra idade já mais avançada. Sim, para aquelas crianças que não conseguiram aprender a ler da forma esperada, né? Veja, é um curso para professores, ok? Do último ano da pré-escola e dos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Então, vamos lá. O Conta Pra Mim é o programa que tem como público-alvo as famílias, né, que cuidam de crianças que estão na primeira infância. E por meio do Conta Pra Mim, nós preparamos as crianças para a alfabetização formal. E aí o governo federal vem com o Tempo de Aprender e com essa formação online que está disponível gratuitamente no site do Ministério da Educação. Claro que nós também estamos preparando a formação presencial, a formação de gestores, o Estudo Nacional de Fluência. Eu poderia voltar aqui e falar só sobre o Tempo de Aprender. Firmamos, né, uma parceria com a Universidade do Porto, Instituto Politécnico do Porto, a Universidade Aberta de Portugal, e vamos então também formar nossos professores, levando em consideração evidências científicas e toda a experiência portuguesa, né? E nós sabemos que Portugal tem obtido sucesso no ensino da leitura e da escrita, e nós vamos também proporcionar esse padrão europeu, né, de treinamento de professores aos nossos profissionais de educação. O Tempo de Aprender é um programa realmente encantador. Secretário, sabe quem está agora nos assistindo, mandando um abraço para o senhor? Quem? O Toquinho. Ah, o Toquinho! Muito obrigado. A gente também manda um abraço e agradece a honra em tê-lo nos assistindo nesse instante também, na TV Canção Nova. Um abraço ao querido Toquinho. Posso destacar aqui, a primeira live que fiz em meu Instagram foi com quem? Com o Toquinho. Secretário, vamos lá. Flávia Mendes, de Indaiatuba, São Paulo. Boa noite, tudo bem? A paz com vocês. Gostaria de saber se tudo isso vai ser implantado nas escolas, pois cada conteúdo que está vindo das escolas nesse período é desesperador. E nós, pais, estamos tendo a oportunidade de ler esse conteúdo. É desesperador. Já estamos nos organizando para fazer
homeschooling. Pois a cada semana que pego as atividades para passar para as crianças de 2 anos e de 3 anos, acho que ela está dizendo que está cada vez mais difícil, não é? Exato. Cada história que nessa faixa etária nunca deveria escutar, uma coisa assim. Pois é, a coleção Conta Pra Mim, né, é uma coleção com vários gêneros literários, gêneros adequados às crianças que estão na primeira infância. Então, eu recomendo os conteúdos desse programa. Um detalhe importante. Claro que a nossa prioridade é atender a rede pública de ensino, mas várias escolas privadas, né, coordenadores de escolas privadas, diretores, estão submetendo seus professores aos treinamentos dados por esses programas. Veja a qualidade do que estamos oferecendo hoje gratuitamente à população, né? Então, conheça os programas do MEC. Tem esperança, mais de 70% dos entes federados já aderiram ao programa Tempo de Aprender. Veja, o MEC não pode impor nada a ninguém, não é? Então, os estados e municípios podem participar do programa por meio da adesão voluntária, tá? Então, nós já temos mais de 70% dos municípios participando do Tempo de Aprender e você pode acessar o site do Ministério da Educação para saber se o seu município já aderiu ao programa. Professor, vamos lá. O Gustavo é de Londrina, no Paraná. Boa noite para você, Gustavo. Tudo bem? Minha terra. Tá dizendo aqui, gostaria de saber a diferença da alfabetização em relação às regiões do Brasil. Se há alguma medida diferente para as necessidades de cada região. Olha, eu costumo sempre dizer que o cérebro de uma criança processa a linguagem oral e escrita da mesma maneira, independentemente da região em que essa criança esteja, ok? Então, os processos cognitivos envolvidos, né, para converter letras em sons, não é? Extrair das palavras a sua pronúncia e o seu significado são os mesmos, ok? Então, nós precisamos, de um lado, levar em consideração o vocabulário das crianças, né, selecionando textos que sejam adequados a cada faixa etária, como ocorre em Portugal, por exemplo, você tem o Plano Nacional de Leitura. E ali há vários títulos sugeridos por esse plano. Então, você tem no primeiro ano lá Pedro Coelho, no segundo ano ou Isto ou Aquilo de Cecília Meirelles, no terceiro ano Os Contos de Pierrot. Então, é possível fazer uma classificação dos títulos, né, levando em consideração a capacidade das crianças e a adequação desses conteúdos, né, a cada ano. Então, a Secretaria de Alfabetização leva em consideração os processos cognitivos envolvidos para a aquisição da leitura e da escrita e também a adequação dos textos, né, à capacidade dos pequenos. Tenho uma última pergunta. Eu vou pedir brevidade ao senhor para que a gente consiga fazê-la. Perdão. Quem está aqui, Carlos, diz assim, levando em consideração que nossas... está cumprimentando, né, Carlos? Levando em consideração que nossas crianças agora iniciam no fundamental mais cedo, alguns com ainda 5 anos, aí eu vou abreviar a pergunta. Gostaria de saber sua opinião sobre o ingresso tão cedo no ensino fundamental. E se essa é uma exigência que ela se alfabetize no primeiro ciclo. Pergunta de Morgana Maffei, de Icará, Santa Catarina. Ela está querendo saber justamente isso, a questão da criança ingressar já muito cedo. Não defendemos uma alfabetização precoce de crianças na pré-escola. Na pré-escola, né, na educação infantil em geral, precisamos preparar as crianças para a alfabetização formal que ocorre no primeiro ano. A Política Nacional de Alfabetização destaca priorização da alfabetização no primeiro ano. Tá, porque ela até disse aqui, muitas dessas crianças ainda não estão maduras para esse processo de decodificação dos símbolos da escrita. Eu acredito em uma educação infantil potente, com múltiplos estímulos para fortalecer as crianças em seu processo de alfabetização. Exato, sobretudo no desenvolvimento da linguagem oral. Sim, muito bem. Secretário, quais são os projetos futuros agora? 30 segundos. 30 segundos. Nós estamos preparando muita coisa na Secretaria. Vamos lançar o RENAB, o primeiro relatório de alfabetização baseada em evidências, fruto da CONAB, que foi a primeira Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências. O intercâmbio Brasil-Portugal, com essa adaptação em função do isolamento social que eu mencionei. E outras novidades. Hoje recebemos uma excelente notícia no dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu espero voltar aqui para apresentar à população, pensando neste período de isolamento, para que as crianças que estão no ciclo de alfabetização não sejam prejudicadas. Foi um prazer muito grande ouvi-lo. Repita, por favor, como as pessoas acessarem novamente todo esse material na página do MEC, não é? Isso. alfabetização.mec.gov.br. E, se você tem interesse em acessar os conteúdos do Conta Pra Mim, basta adicionar /Conta Pra Mim. Assista aos vídeos do Toquinho, baixe os livros,
acesse o curso online em práticas de alfabetização e conheça nossos programas que estão encantando as famílias e os profissionais da educação de nosso país. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado realmente por vir aqui a esta hora da noite e também nos apresentar um material tão rico. Parabéns e bom trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço, e agora eu vou comemorar o dia de Santa Terezinha do Menino Jesus. Muito bem. Daí, gente, esse foi o nosso programa de hoje. Quero agradecer a você que esteve conosco também. Continue com a programação da Canção Nova. Este programa estará acessível a você a partir da tarde de amanhã no Canção Nova Play gratuitamente. Multiplique-o para outras pessoas. Grande abraço e até a semana que vem.